azulejos aplicados entre 1748 e 1749, com o programa iconográfico dedicado à Rainha Santa Isabel. Uma igreja demolida entre 1945 e 1946, mas cujos azulejos foram encaixotados e guardados desde então. Um projeto de inventariação, montagem e instalação do revestimento azulejado iniciado em 2012. Neste AZLAB Podcast, vamos conhecer as diferentes fases que conduziram à abertura ao público em 2023 do espaço Monforte Sacro. Eu vou abrindo a igreja. Como é que começou todo este projeto? Há quanto tempo? Conte-nos o que aconteceu, desde o princípio. Então, digamos que a sementinha deste projeto, o início, podemos datá-lo assim à volta de 2004, quando a professora doutora Maria de Lourdes Cidrais, professora na Faculdade de Letras de Lisboa, se desloca a Monforte, na sequência do interesse do seu trabalho na Rainha Santa Isabel, se desloca a Monforte à procura do convento de Bom Jesus de Monforte, porque no inventário artístico de Portugal havia algumas imagens deste convento e, portanto, calculou que estivesse ainda de pé um edifício, que ainda existisse esse edifício. Quando vem então a Monforte, apercebe-se que já não existe convento, porque de facto foi demolido em 1945-46, mas tem notícia de que de facto os azulejos ainda existem. Os azulejos que revestiam todo o interior da igreja do antigo convento de Bom Jesus ainda existem e estão encaixotados na Santa Casa da Misericórdia de Monforte. E aí contacta a Câmara também, a Misericórdia e a Câmara, e da parte da Câmara o colega do arquivo e depois os colegas da arqueologia começam a dar apoio para que se consiga perceber o que é que de facto está dentro dos contentores, dos quais há notícia que estão na Santa Casa da Misericórdia, e é aí que começa todo este processo. Boa tarde, Dona Joaquina. Boa tarde. A senhora ainda se lembra de ver o convento de Bom Jesus, a igreja do convento? Ai, que lembro. E o que é que se lembra dessa altura? Lembro que a gente andava a apanhar os caquinhos. Ai, andava à escola. A minha mãe, a gente saía às 3 horas. Ora, era quase tarde e não aparecia. Então onde é que tu estiveste? Ora, andamos a apanhar caquinhos lá na igreja, que era a igreja do convento. E o que faziam aos caquinhos depois? Os caquinhos era para caixotes. Vocês é que os punham nos caixotes? Muitos caixotes, enchemos muitos caixotes. Quem é que lá pôs os caixotes? Já lá estavam os caixotes? Já lá estavam os caixotes assim compridos, e a gente enchia os caixotes. Então ainda havia azulejos nas paredes? Ainda estavam nas paredes, alguns ou não? Não, nas paredes não havia. Ó, Dona Joaquina, e a porta estava aberta? Estava uma pessoa lá, com água. De comer não, mas água. A gente tinha sede, bebia água. E eu tive um primeiro contacto também com a doutora Maria de Lourdes nessa altura e fiquei então na altura de depois tentar perceber o que há nos contentores e de ir transmitindo para que se possa iniciar então um processo de estudo. E foi isso que efetivamente aconteceu, com o apoio do colega de arquivo, sempre funcionários da Câmara. Acabamos por, em 2005, pedir autorização à Misericórdia para fazer uma primeira avaliação do espólio que estaria, desse espólio azulejar que estaria encaixotado. A Misericórdia, de facto, abre as portas e conseguimos, então, abrir 2 ou 3 contentores para ver o que é que estaria lá dentro. E apercebemos-nos que primeiro eram 53 contentores de madeira pesados, alguns com cerca de 100 quilos cada. Portanto, eram contentores de madeira muito pesados, cerca de 200 cada um. E
uns mais, outros menos, dependendo, porque havia contentores mais altos, outros mais baixinhos. Alguns já tinham sido rodados sobre si mesmo, portanto, tinham alguns fragmentos já a sair das caixas. De qualquer maneira, a Misericórdia salvaguardou todos estes contentores durante cerca de 70 anos. Portanto, desde que são retirados numa fase prévia à demolição do convento, portanto, estamos a falar de meados do século XX, até essa época, 2005, quando nós fizemos então a primeira abordagem. Desde que foram entregues à Guarda da Misericórdia, pelo menos com mais ou menos sensibilidade de todas as mesas, perduraram até aos tempos de hoje. Apesar de inicialmente estarem no sótão da Santa Casa, depois foram retirados por precaução, porque eram pesados, não pudesse haver algum problema, passaram para garagens, mas houve sempre a preocupação de estarem sempre juntos. Quando passavam não era uma caixa ou um caixote, passavam sempre juntos. Nunca saíram deste edifício, apesar de poderem ter saído para alguns edifícios adjacentes a este, mas foi sempre nesta zona e sempre em propriedades da Santa Casa. Neste local onde nós estamos, também se sabe, também de alguns testemunhos, foi nos anos 60 que abriram as caixas onde eles estavam, voltaram a colocá-los em caixotes, uns caixotes já diferentes, foram agora estes últimos que foram abertos em 2012. Essa preocupação sempre salvaguardar para ver o que é que iriam fazer um dia mais tarde. Apercebemos-nos que os azulejos estavam em relativo bom estado de conservação e que haveria muito trabalho pela frente, sendo necessário arranjar um espaço onde fosse possível trabalhá-los, abri-los, expô-los, fazer montagem de painéis. Tínhamos uma primeira listagem, que era uma listagem sumária, que descrevia o conteúdo de contentores como faixas, anjos, portanto, nada muito específico que nos remetesse para o real conteúdo. Essa listagem já estava junto dos contentores? Havia uma cópia na direção, na DGEM, em Évora, onde também nos deslocámos para recolher o máximo de informação possível, e havia uma outra cópia na Santa Casa da Misericórdia de Monforte. Que tinha sido feita à época da retirada dos painéis. Exatamente. E foi essa cópia que nos foi fornecida pela Santa Casa da Misericórdia de Monforte. No entanto, como eu digo, era pouco expressiva do conteúdo, não é? Entretanto, ainda houve uma agravante para sabermos o que estava dentro dos contentores, que foi o facto de terem sido mudados de contentor a dada altura, porque se degradaram muito os contentores originais. E sabemos que nos anos 60, 70 foram novamente encaixotados. Calculamos que, respeitando mais ou menos o conteúdo dos contentores anteriores, o número de azulejos dos contentores anteriores, e, portanto, houve ali algumas movimentações. Bom, mas depois desta primeira abordagem, em 2005, foi necessário estabelecer um protocolo de maneira a que os técnicos da Câmara pudessem legitimamente trabalhar um espólio que era da Santa Casa da Misericórdia. E então portanto, surge um primeiro protocolo em 2006. No entanto, havia que encontrar um espaço adequado para que esse trabalho pudesse ser desenvolvido. E o primeiro espaço apresentado pela Câmara, portanto, a Misericórdia considerou que não tinha condições suficientes de segurança e, mais uma vez, estava a salvaguardar o seu património. Porque era um edifício com janelas baixas, sem alarme, enfim, com condições que talvez não fossem muito adequadas, de facto, a assegurar a integridade desse espólio. O que ocorre, entretanto, durante uns anos tentou arranjar-se um espaço o mais adequado possível e acabámos por perceber que o melhor espaço que havia em Monforte era um espaço museológico, um espaço que desde há muitas décadas tem tido no seu interior exposições várias, a última das quais sobre a arte sacra, e que de facto tem alarme, está no centro da vila, e, portanto tinha espaço suficiente para esses azulejos serem remontados, que calculávamos, tivessem grandes dimensões, com base em fotografias antigas que ainda nos chegaram. E o que é que fazemos então? Acabamos por
remodelar este espaço onde nos encontramos, que é a antiga Igreja da Madalena. Acabámos por desmantelar a exposição da arte sacra, das quais ainda sobram algumas peças aqui em nosso redor, e convertemos-la em oficina de trabalho para os nossos azulejos, para a nossa remontagem de painéis e inventariação dos mesmos. Depois de 2006, isto em 2012 apenas, porque entre 2006 e 2012 foi necessário então encontrar este espaço e adaptá-lo para o nosso trabalho. Depois em 2013 é assinado um protocolo onde, para além de incluir a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal de Monforte, se inclui também a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da qual, no fundo, a madrinha deste projeto, a doutora Maria de Lourdes Cidrais, fazia parte. E acaba por ser incluído também o Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa e o CLEPUL, e acabam por se tornar parceiros neste projeto, assegurando toda a parte da investigação em torno destes azulejos. Depois, portanto, já estamos em 2013. Em 2016, portanto, a Câmara começa a fazer remontagem de painéis, inventário, sempre com o apoio dos investigadores destas instituições que aqui se deslocam várias vezes a Monforte. E acabamos por, em 2016, fazer uma primeira exposição aqui em Monforte, no verão, por ocasião das festas da Vila, no âmbito da qual são produzidos estes painéis que vemos aqui, que estão aqui por trás de mim, e que pretendem fazer uma primeira abordagem aos azulejos e aos temas que estes painéis retratam. Eu recordo-me de ver essa exposição, já com um painel montado. Exatamente, foi na Biblioteca Municipal. Montámos um dos painéis para começar a mostrar ao público, de facto, um bocadinho do que era a riqueza destes painéis. E no âmbito dessa exposição fizemos também um pequeno colóquio, umas comunicações, nos quais participaram o Dr. José Meco, o professor Vítor Serrão. Eu própria fiz uma pequena comunicação, a doutora Maria de Lourdes Cidrais, para mostrar então como é que este projeto estava a decorrer e trazer um bocadinho ao de cima, não é? Um património que esteve encaixotado durante tantos anos, para que as pessoas pudessem começar a usufruir finalmente desse património. Entretanto, tornou-se urgente encontrar um espaço para colocar estes azulejos, porque de facto a grande questão era: está bem, estão montados, estão inventariados, estão a ser estudados, mas então e agora? Vão continuar encaixotados mais de 70 anos? E não podia ser, não é? Estas imagens que vemos aqui atrás já nos dão uma ideia muito precisa, apesar de ainda serem imagens de trabalho, mas já nos dão uma ideia muito precisa do que é que tinham encontrado, não é? Exatamente. E que valia mesmo a pena expor. Exatamente. De facto, não é fácil arranjar um espaço para painéis de tão grandes dimensões. Em média têm 2 por 2 metros, a dimensão são 2 por 2 metros, havendo alguns que são até maiores, 4 por 2,5, 3, portanto era necessário, e depois é assim, fazem parte de um conjunto, não convinha dispersá-los. E felizmente foi encontrado e foi sugerido até pelo Sr. Presidente da Câmara, que fosse então reconvertido um espaço que não passava à altura do armazém da Câmara Municipal, e que era uma antiga igreja, a Igreja do Espírito Santo. E, de facto, a Igreja do Espírito Santo fazia todo o sentido para este espólio, porque tinha as dimensões ideais para receber os painéis. Foi quase um milagre. Foi, até porque a Rainha Santa está muito associada às festas do Espírito Santo e, portanto, encaixava-se tudo perfeitamente. Uma intervenção divina da Rainha, provavelmente. E estamos a falar em 2016. Em 2019, celebra-se então um contrato de comodato com a Santa Casa da Misericórdia, no sentido de salvaguardar a propriedade dos azulejos, que são de facto da Santa Casa da Misericórdia, mas acordar por períodos de 50 anos o empréstimo, digamos assim, à Câmara Municipal,
E neste caso, portanto, assegurar a legalidade desta exposição e desta colocação dos azulejos na Igreja do Espírito Santo. Essa é uma das razões porque os azulejos não estão diretamente aplicados na parede? Não é, porque é assim, temos, portanto, na parede da epístola, do lado da epístola e do lado do Evangelho, os azulejos estão diretamente colocados na parede, foram assentes diretamente nas paredes. Na parede fundeira, de facto, há 5 painéis amovíveis que se destinam a exposições e, portanto, conseguem retirar-se das paredes. No fundo, para levar uma pequena mostra para o exterior, em situações que assim o justifiquem. Apesar do património, de facto, ser da misericórdia, assentaram-se diretamente nas paredes, até por questões de segurança, de preservação dos próprios azulejos, porque, efetivamente, o edifício que os recebeu foi integralmente restaurado para o efeito. Foram obras que decorreram até 2022. Em 2022, durante 2021 decorreram estas obras. Em 2022 começa então um processo intensivo de restauro de todo este património azulejar. Apesar de estar em muito bom estado de conservação, necessitava de ser limpo, de serem preenchidas algumas lacunas. Optou-se pelo restauro, não apenas pela conservação, ou seja, pelo preenchimento de todas as lacunas, de forma a dar uma unidade aos painéis, pelo que também se optou pela execução de réplicas nos locais em falta. Bom, durante 2022 e parte de 2023 decorre então todo o processo de conservação e restauro desses azulejos, que é iniciado aqui nesta igreja, onde já tínhamos feito a inventariação, aqui na Igreja da Madalena, e depois acaba por terminar com o assentamento dos azulejos já no edifício da antiga Igreja do Espírito Santo e com a parte final do restauro já depois dos azulejos assentes nas paredes. Portanto, o processo decorre entre a Igreja da Madalena e no próprio local da Igreja do Espírito Santo, hoje designado o Espaço Monforte Sacro, porque ao longo de todo este processo foi o nome com que acabámos de designar este projeto de estudo e de exposição, de divulgação deste património azulejar. Sérgio, ainda há aqui alguns caixotes, não os originais, não é? Que a Paula já nos disse. Eram estas caixas, nestes caixotes, que se encontravam os azulejos na Misericórdia. Sim, de facto eram caixotes, assim como estes, uns maiores, outros mais pequenos, nem todos têm a mesma dimensão. Já são os segundos. Nos anos 60 estavam muito degradados e a Misericórdia optou por substituí-los, para não se perder, e graças a Deus, foi esse esforço que a Misericórdia fez na altura, eles puderam chegar até aos nossos dias. E de facto estes caixotes, em madeira de pinho, estavam alguns identificados. Eram 53 caixotes, mas só tinha numeração até ao 24, e havia uns que diziam como este faixa, outros não diziam nada, e para nós foi tudo, digamos, como uma aventura. Diz 338? 338 azulejos tinha este caixote. Havia uns com mais, havia um caixote, talvez tinha 450, que era quase uma arca, era bastante grande e foi muito pesado. E estava num difícil acesso, nós temos uma manhã inteira a retirar coisas da Misericórdia para conseguir chegar até eles, e éramos 4 ou 5 homens com alguma força para tentar transportá-los para cá, colocá-los com cintas, para não se degradarem mais, porque havia alguns, de facto, dentro disto, os caixotes deram ali várias voltas na Misericórdia e muitos estavam danificados. Havia alguns que ainda recolhemos restos de jornais da época para apertar um bocadinho os azulejos para ficarem mais ou menos condicionados. Pronto, mas sempre havia algumas quebras, outras do original, quando retiraram da igreja também já estavam, quando os meteram aqui já teriam com essas danificações, mas pronto, foi todo esse processo que nós fizemos durante alguns dias, com cintas com carros de mão, com carros, com pessoas com força, para conseguir trazer até aqui à igreja, e aqui em segurança, nós tínhamos aqui o sistema de alarme e tudo, e aqui foi todo o espaço que nós utilizámos, digamos que era a nossa oficina, e ao mesmo tempo museu, que as pessoas podiam entrar e visitar e viam o nosso trabalho, e depois de estarem todos mais ou menos já catalogados por nós, fotografados, eram colocados nestes contentores que temos aqui ao lado,
Depois de estarem já fotografados e todos registados com a numeração, eram colocados nestes caixotes, estes já com identificações corretas e com o desenho todo, tudo já seguidinho, tudo em ordem, não aleatoriamente como estavam colocados no início nos outros caixotes em madeira, mas este assim já com a sequência e com digamos, com legenda, todos já organizados. Estes caixotes é que foram transportados, painel a painel, para a igreja onde estão hoje, a igreja do Espírito Santo, e foram todos retirados, cada um já com ordem, era mais fácil. Nós aqui, inicialmente, não tinham ordem nenhuma, nós é que tentámos dar a ordem, tentar perceber como funcionava, porque não tínhamos biografia que nos dissesse, olha, isto funciona assim. Uma pesquisa que nós fomos fazendo ao longo do tempo, procurando ler o que é que os azulejos nos diziam, e de facto, pronto, tinha uma numeração original e depois fomos seguindo essa lógica toda e conseguimos montar estes painéis todos. E a aplicação depois na Igreja do Espírito Santo? Foi difícil? Não foi muito difícil, porque o trabalho, digamos, mais difícil foi o que nós tivemos no início para tentar perceber a lógica. Depois, como estavam todos, já tínhamos tudo organizado, o esquema todo feito, a parte numérica, foi fácil chegar ali e colocá-los no sítio, porque nós já sabíamos qual é que era o sítio dos azulejos. Inicialmente, quando pegámos neles, não sabíamos, tanto que no meio destes todos, encontramos um azulejo que faz parte do painel original, que está na Misericórdia, que tem falta de um azulejo, e nós, no meio disto tudo, com a numeração que temos, chegámos à conclusão, de facto, e comprovámos no sítio, que aquele azulejo fazia parte do painel original que está colocado na Capela da Misericórdia. Este painel, que representa a veneração do corpo da Rainha Santa Isabel dos primeiros milagres junto do seu ataúde, foi integralmente replicado. Há um painel idêntico no novo espaço Monforte Sacro, porque de facto este painel faz parte do conjunto que recobria a parede do Evangelho, do lado do Evangelho, da Igreja do Antigo Convento do Bom Jesus. Este painel foi colocado já nos anos 50, 60 do século XX, foi aqui colocado na Capela da Misericórdia, no fundo como um exemplar daquilo que era todo o conjunto dos painéis. E como não havia de facto espaço para mais, foi selecionado este. Alguns azulejos que foram mal colocados, por exemplo, este aqui mais dois, e novamente aqui outros dois azulejos. Este inclusivamente, este desenho aqui, foi uma tentativa de reconstituição a frio, feito na altura em que é colocado aqui nesta capela, provavelmente porque faltaria aquele elemento. E o azulejo de cima, inclusivamente, não pertence a esta figura, será até de uma figura feminina, enquanto que esta figura é masculina. Os maiores erros, no entanto, estão ao nível de toda a moldura, como se pode ver, sobretudo, nesta terceira fila, na última fila. Originalmente, este painel não seria rematado desta forma, com esta moldura, porque o arco da capela do lado do Evangelho portanto, haveria aqui o topo do arco do lado do Evangelho e, como não foi possível, provavelmente na altura, recuperar esse recorte, foi colocado assim todo seguido, aproveitando azulejos de outros painéis. Atualmente, e depois de ter sido feita a réplica, já se conseguiu reproduzir integralmente esse arco. Relativamente à inventariação de todos estes painéis, foi todo um processo, porque, de facto, a argamassa de assentamento destes azulejos na igreja do Antigo Convento do Bom Jesus era uma argamassa de cal relativamente branda para permitir que fossem retirados quase intactos. E, de facto, chega-nos em relativo bom estado de conservação. No entanto, apercebemos que há, portanto, quando fazemos a leitura do tardós, do azulejo, para tentar chegar à numeração original, apercebemos que, de facto, o azulejo tem 3 numerações em camadas e é preciso chegar à original. Ou seja, há a primeira numeração, a numeração do século XVIII, porque, de facto, este conjunto de azulejos é do segundo quartel do século XVIII. Temos a numeração original, funciona em linhas
e colunas, e que de facto foi a numeração pela qual optámos para nos guiar, porque apercebemos que há essa numeração, depois há a camada de argamassa de assentamento, quando foram colocados estes azulejos na igreja do Antigo Convento de Bom Jesus, sobre a qual, quando são novamente retirados em meados do século XX, é colocada uma nova numeração. E, por vezes, temos ainda uma terceira numeração por cima. Portanto, foi um trabalho um bocadinho de detetive, mas, de facto, apercebemos que a única numeração que nos dava uma sequência correta de remontagem destes painéis era, de facto, a original. E muitas vezes foi necessário chegar a essa primeira camada, que estava diretamente marcada sobre o tardós, fazendo remoção de várias camadas de argamassa. Mas foi, de facto, esse trabalho, que foi moroso, que nos permitiu chegar, então, a uma leitura mais fina e mais imediata de todos estes painéis. Pois a numeração que estava foi essa que era sobre uma tinta assim preta. Era. E depois havia uma na parte da frente, a lápis, foi a Misericórdia Construtor, montou-se ali. Exatamente. Então ainda temos uma quarta numeração. De facto, está a recordar o Sérgio, que foi colega no início deste processo de inventariação, que ainda havia uma outra numeração na parte da frente, no vidrado diretamente nos azulejos, da qual nos apercebemos. Era uma numeração composta só por números, portanto não tinha a numeração composta por letras e números, como os critérios alfanuméricos que tinha a numeração do século XVIII, mas que de facto eram os numerozinhos colocados a lápis e que muitas vezes, quando era difícil a leitura do tardós, também nos facilitou na remontagem dos painéis e que de facto poderá corresponder a um momento, ou quando os caixotes são abertos nos anos 60, 70 e é feita uma tentativa de remontagem dos painéis, ou mesmo na altura em que eles são retirados da igreja e tenha sido antes de se perceber que se podia marcar o tardós, se tenha feito a marcação inicial pela frente, uma vez que estes números existem em muitos painéis. Colocámos os azulejos no edifício do Espírito Santo e sempre desde o início do projeto tentámos ver qual seria a melhor maneira para deixar alguns que fossem movíveis para nós podermos levar, digamos, os nossos azulejos a outros sítios. Digamos, a parede fundeira está totalmente movível. Nós podemos colocá-la e levantá-la dali e levar para outro sítio, desde que conseguimos reunir todas as condições. A parede fundeira está toda colocada assim, com esta estrutura que tem, com estas placas, que se chamam placas em favo de mel, que é uma estrutura bastante forte, que é utilizada na construção civil dos prédios de grandes edifícios e com estas calhas em alumínio e que encaixam bem, que é fácil de colocar e retirar os painéis da parede, desde que tenhamos as mesmas calhas com as mesmas dimensões no sítio onde poderão ser expostos. Nós tivemos já este ano essa experiência, foi a primeira vez que retirámos ali, conseguimos levar o painel, digamos, eles são todos bonitos, são todos importantes, mas digamos que o mais famoso, que é o Milagre das Rosas, conseguimos levá-lo e tivemos em exposição na BTL este ano. Com esta estrutura que criámos uma estrutura em ferro bastante forte e conseguimos retirá-lo dali e com estas calhas conseguimos o transporte deles e teve a exposição na BTL. Com muito sucesso, imagino. Com muito sucesso. Até o Presidente da República ficou encantado com o original que teve ali e fotografou ao lado do painel do Milagre das Rosas. Foi então neste espaço, que era a antiga Igreja do Espírito Santo, que foi durante muitos anos uma sociedade recreativa, funcionou como quartel dos bombeiros, como armazém da Câmara, e que de facto em 2021 começa a ser intervencionada no sentido de ser adequada, de ter condições para receber então todo o conjunto de azulejos da Igreja do Antigo Convento de Bom Jesus de Monforte. Estão aqui colocados então nas paredes cerca de 10.000 azulejos, sendo que cerca de mais 2.500 a 3.000 estão armazenados também na cave desta igreja. Optámos por fazer isso para que não se dispersasse mais uma vez este espólio.
o conjunto integral dos azulejos da antiga igreja do convento do Bom Jesus de Monforte, os azulejos da nave, foram colocados então seguindo a sequência que tinham originalmente nessa igreja e foram colocados então nesta nova igreja do Espírito Santo. Nesta parede que vemos aqui por trás de mim, a parede do Evangelho, vemos alguns espaços em branco, correspondentes à porta de acesso ao púlpito e ao púlpito. Optámos por manter em branco, embora conheçamos exatamente onde se encontra o púlpito original da igreja, que foi colocado na atual Igreja Matriz de Monforte e cujo perfil se vê ainda no recorte que foi feito nestes azulejos da base da abertura, representando anjinhos. Optámos também por manter as aberturas das capelas, dos arcos das capelas laterais em branco, sendo que nesta parede do lado do Evangelho tínhamos concebido assim esta estratégia de musealização de azulejos pertencentes a um programa anterior a este conjunto, que são estes azulejos do arco em tons amarelo e azul e branco. E optámos por mantê-lo assim de maneira a que se visse, porque na própria altura em que estes azulejos de facto são assentes na igreja do convento, são reaproveitados alguns elementos anteriores e colocados no interior deste arco. E então, como testemunho dessa época anterior, optámos por manter assim estas duas fiadas de azulejo. Sempre que foi possível fazer réplicas em espelho dos painéis, as mesmas foram feitas e muitos destes elementos foram colocados por ordem quando não estavam já na altura em que foram retirados das paredes da igreja em meados do século XX. Portanto, deve ter havido ali uma ligeira desorganização e muitos dos azulejos em torno deste arco estavam fora do sítio. Optámos então por seguir a sequência original da numeração do século XVIII e repô-los na posição original. No topo deste arco temos então o único painel, que é uma réplica integral do painel que se encontra na capela da Santa Casa da Misericórdia de Monforte. E é um painel que, embora apresentando erros de remontagem no local, na Misericórdia, na Capela da Misericórdia, se optou por remontar, por fazer a réplica e remontá-la de acordo com a sequência correta. Sendo que aqui consegue-se ainda recuperar o topo deste arco, naquelas imagens dos anjinhos e de uma cartela ali central com uma coroa, e que no painel da Misericórdia esse recorte não aparece, mas sim uma moldura integral que foi remontada recorrendo a azulejos de vários painéis. Do lado do Evangelho, mantivemos também o vão do arco, sendo que a opção as opções tomadas foram sempre as mesmas. Sempre que foi possível executar réplicas, foram executadas, porque quando estes painéis são trazidos para Monforte, no século XVIII, no segundo quartel do século XVIII, o que acontece é que houve alguns azulejos que foram recortados para se adaptarem então à igreja do antigo convento do Bom Jesus de Monforte, tendo, em alguns casos, tendo cortado algumas representações, algumas figurações que depois são repostas pelas réplicas. Por isso optou-se por manter este arco, não com o perfil que tinha, em arco precisamente, mas sim com esta escadinha para que conseguíssemos recuperar o maior número de informação possível dos azulejos. No arco triunfal
faltavam-nos muitos elementos de topo, porque de facto estava muito incompleto, pelo que optámos por executar réplicas, optámos por rematar de forma idêntica os dois lados do arco, sendo que não tínhamos segurança para poder executar réplicas do remate superior. Em toda esta área que correspondia ao altar-mor, foi construído aqui um espaço, esta plataforma, para visualização de vídeos alusivos ao espaço e à história do convento, e foi aproveitado ainda para colocar algumas amostras de outros azulejos que estavam não na nave da igreja, mas sim na sacristia e altar-mor da antiga igreja do Bom Jesus de Monforte. Temos, por isso, alguns exemplos de azulejos de padrão, de litanias de Nossa Senhora, que estão ali ao fundo do lado direito, e que estavam aleatoriamente colocadas também no interior do arco do Evangelho, e que remontam a um programa anterior a este do segundo quartel do século XVIII. Para além destes painéis, pequenos apontamentos correspondentes aos vãos de porta e janela, neste caso não da parte do Evangelho, mas sim na parede da epístola, que não conseguimos integrar no espaço porque não tínhamos profundidade suficiente de parede para o fazer. Estou-me a referir concretamente à decoração dos topos da porta e da janela, da janela superior, e que optámos então por colocar nesta área do altar-mor para não omitirmos nenhum testemunho deste conjunto. Ao fundo de topo temos uma moldura. Esta moldura tínhamos poucos elementos originais desta moldura, pelo que se optou por reproduzir o desenho, mantendo apenas os contornos. Felizmente tínhamos os cantos e pudemos então completar o desenho. Aquela moldura polícroma pertence também a um programa anterior e estava colocada no interior do arco da parede do lado da epístola. Temos também um testemunho de alguns azulejos avulsos, de figura avulsa, que calculamos que estivessem na área da sacristia, embora não tenhamos nenhum testemunho escrito, nem nenhuma fotografia, nem nenhum outro elemento que o comprove. Sabemos que provavelmente faltarão alguns azulejos que tenham sido levados ao longo do tempo. No entanto, há muitos azulejos de padrão, de padrões diferentes, em azul e amarelo, em tons só de azul, que se conservam então nas reservas deste espaço. De todos os azulejos que estavam na Misericórdia, que foram tratados e que vieram para aqui, para a Igreja do Espírito Santo, aqui estamos perante os caixotes com azulejos que restam da aplicação na Igreja. Já não são os figurativos, são de facto os de padrão, todos que teriam colocado alguns no altar-mor, outros colocados na sacristia. Alguns não temos registros fotográficos, apenas existiam 2 ou 3 fotografias da igreja no interior. Na parte da sacristia não temos acesso a nada, também não tem numeração, e de facto estão aqui, todos aqui armazenados, todos catalogados. Então, todos nós sabemos, se alguém tentar daqui, digamos por 50 anos, pegar nos caixotes, estes têm numeração, estão todos numerados, estão todos catalogados, todos fotografados, e de facto estão nos caixotes, digamos que com outras condições do que estava inicialmente com aqueles caixotes de madeira de pinho. Pronto, estão aqui. Poderá haver hipótese que isto é um projeto que não termina aqui, com o edifício, com a abertura do edifício e a inauguração do edifício Monforte Sacro. Isto é um projeto que ainda continua. Poderá haver ainda a hipótese de colocá-los noutro sítio. Estamos a aguardar, estão aqui seguros, estão aqui bem condicionados, e vamos ver o que é que o futuro nos irá. E esta parte aqui também, outra parte mais, que é o andaime que nós colocamos para podermos retirar os azulejos e para fazer alguma limpeza.
porque estamos a programar mais ou menos de 6 em 6 meses fazer uma limpeza minuciosa, com todos os cuidados, limpar os azulejos todos, como em qualquer sítio, há sempre, como tem visitantes, entra e sai, também temos, é uma sala que também está aberta para podermos fazer alguns eventos, como já existiu, já temos aqui vários eventos, então vamos programar isto de 6 em 6 meses, fazer uma limpeza, temos que montar esta estrutura toda, que é um andaime bastante alto, para conseguirmos chegar a todos, e é uma limpeza minuciosa, tiramos mais ou menos uma semana, essa semana, apesar de manter aberto, porque se alguém quiser visitar, é um trabalho que as pessoas podem ver, visitam o meu Forte Sacro. Acho que isto faz parte, não temos que fechar, digamos que a porta para poder limpar. Não, vamos mantendo a porta, as pessoas podem ver, nós podemos explicar tudo o que se passa. Isto, digamos que as pessoas, ao fim e ao cabo, fazem parte também deste trabalho que é o meu Forte Sacro. Esta é a parede fundeira. De facto, esta é a parede que é diferente de todas as outras pela forma de colocação dos azulejos. Na realidade, eu estou no sítio onde sempre estiveram, desde o original, com particularidade, nós podemos movimentar para qualquer sítio. Estão colocados numa plataforma que a empresa nos sugeriu. Os painéis estão divididos em 4 partes. Todos eles nós podemos retirar com cuidado e levar com caixotes apropriados. E, digamos que se tivermos as mesmas condições no sítio onde vocês postos que estão aqui, podemos levá-los para qualquer parte do mundo. Não é um processo fácil, já vimos lá embaixo os andaimes e o seu sistema de roldeinas, não é? Que, entretanto, teve que improvisar. Agora será mais fácil, porque já fizemos a primeira vez, foi mais difícil, também fomos um bocadinho à descoberta, não tínhamos, foi a primeira vez que isto nos aconteceu, retirá-lo do sítio e, pronto, uma estrutura bastante alta, estamos a falar com 7 metros de altura, retirar um painel de azulejos ainda tem o seu peso e tem que se ter algum cuidado para não se danificar os azulejos e inventámos, digamos assim, um sistema de roldanas e que conseguimos baixar e subir os azulejos sem haver problema nenhum de se danificarem. Portanto, aqui neste espaço conseguiram colocar os azulejos precisamente na mesma ordem que estavam na igreja original. A igreja tinha mais ou menos as mesmas medidas do original, digamos na largura, o que foi ideal para não termos com mais obras aqui. E foi essa a preocupação, deixá-los mesmo no sítio, na mesma ordem que estavam no original. Claro que temos aqui umas pequenas diferenças, nomeadamente aqui a porta e a janela, não conseguimos ter a porta lateral, porque esta igreja existem casas junto aqui a esta igreja, está este espaço em branco e também ali em cima também, que seria a porta lateral que dava acesso à igreja. Isso é que mantivemos, não conseguimos colocar o topo aqui no sítio, mas temos colocado aqui ali na parte do altar. Sérgio é o responsável pelo espaço, atualmente. Tem tido muitos visitantes. Qual é o feedback que tem sentido desde a inauguração do espaço? Foi gratificante para mim quando o executivo me atribuiu, digamos assim, a responsabilidade de estar à frente deste edifício. Tem sido muito boa. Mesmo muito boa. Temos tido pessoas de todo lado, pessoas a marcarem visitas, temos constantemente o espaço, digamos, dinamizado e não fazia sentido de outra forma termos aqui o espaço aberto e não ser visitado. Temos tido muitas visitas mesmo e o feedback tem sido muito bom, porque de facto muita gente não sabia que existia este espólio e muita gente se questiona como é que este espólio chegou nestas condições até nós. De facto, nós costumamos dizer o grande segredo de chegar até nós é que quase ninguém sabia da existência dele. E isso, se calhar, foi uma mais-valia para nós e a Misericórdia, com os poucos recursos que tinha, conseguiu mantê-lo, digamos, sossegadinho no cantinho dele, onde ninguém tocou durante estes 70 anos. E isso também foi, digamos, que o segredo para ele chegar até aos nossos dias nessas condições. O que é que podemos esperar de uma visita? A visita consiste nomeadamente em falar sobre cada painel da vida real, dos factos reais da Rainha Santa Isabel e depois falar também dos milagres e das lendas. Portanto, os factos reais, os milagres e as lendas, em conjunto, completam toda esta narrativa azulejada. O espaço foi inaugurado em 13 de outubro de 2023. Há essas visitas guiadas, podem ser marcadas através da Câmara ou então diretamente aqui para o espaço, para a Monforte Sacro.
E contam a história de como é que os painéis chegaram aqui, como é que foram aplicados, portanto, todo o processo do projeto lá fora. A visita começa precisamente por aí, começa por contar a história deste espaço, onde os painéis foram agora recolocados, e depois explicar como é que os painéis, como surgiu esta ideia de fazer a história, o percurso dos azulejos até chegarem desde a demolição da antiga capela do extinto convento do Bom Jesus de Monforte até à Monforte Sacro. Portanto, contamos todo esse percurso. E tem tido muitos visitantes? Sim. Por acaso estamos muito satisfeitos porque já estamos numa vila pequena, no interior, mas eu conheço a realidade de alguns museus aqui da zona e acho que estamos mesmo com muita gente, com muita afluência e muita gente de fora, muita gente vem propositadamente ver este espaço. Vou então chamar os representantes do município de Monforte e da Santa Casa de Monforte. Agradecer porque isto é um projeto que não é só de uma entidade, não é de duas entidades, é de várias entidades e de várias pessoas. Talvez daí o sucesso deste magnífico projeto que nos orgulha imenso, que foi fruto do trabalho dedicado de imensos técnicos, foi fruto de um trabalho competente, qualificado da Academia Pro Bono, é importante que se diga isto. O professor José Meco, o professor Vítor Serrão e a doutora Maria de Lourdes Cidais estarão para sempre com os vossos nomes gravados a olho naquele magnífico projeto, porque sempre nos direcionaram, sempre nos aconselharam, sempre nos sensibilizaram. Muito obrigado por esta distinção, muito obrigado a todos que participaram ativamente no projeto. Estou ali a olhar e permitam-me, além da nossa equipa do Executivo Municipal, os nossos técnicos, com muito orgulho, Paula Morgado, o Dr. José Inácio Militão, o Sérgio Batista, e sendo propriedade da Santa Casa da Misericórdia, todos também as sucessivas mesas administrativas que acreditaram no projeto também. Temos aqui o seu provedor atual, mas também temos provedores antigos que sempre acreditaram neste projeto. Muito, mas mesmo muito obrigado a todos.